Vamos à nossa questão comentada de hoje, aí do Instituto Consulplan, e vocês vejam que eu coloquei assim, olha, sintaxe. A pronúncia é essa, viu, gente? Não é sintaxe, igual muita gente fala, não. É sintaxe. É o mesmo som de s, tá? Outra coisa, a sintaxe é a parte da gramática que diz respeito ao estudo da concordância, que diz respeito ao estudo da regência, que comenta sobre a pontuação, o uso do acento indicativo de crase, enfim. Mas quando a gente pega uma questão de sintaxe, muitas vezes ela pode ser, como a da Consulplan, olha aí, sobre termos da oração. É aquela coisa de que muita gente não gosta, porque muita gente tem trauma, chamado fazer análise sintática. E aí nós temos a seguinte questão, vamos lá. Sintaticamente, os termos destacados têm a mesma função na oração em que foram empregados, com exceção de. Pausem a tela, vejam o que você marcaria e veja se você acertaria por algum motivo. Como assim, professor? Fez? Esse espaço era para você pausar a tela. Não pausou, não? Pausa então. Pausa aí. Põe na tela aí para mim. Pausa a tela para você ver. Isso. Fez? Tá bom. Como assim, professor? Se você acerta de alguma forma. É porque é coisas que você acerta porque você sabe, coisas que você acerta porque você tem domínio real, ou coisas que você acerta por esperteza. Não importa qual é o critério, o importante é você acertar. Eu quero que você perceba na letra A que o termo destacado, o seu destino, começa com o artigo o. É, portanto, um termo não preposicionado. Então, existem termos da oração, quaisquer que sejam eles, que algumas vezes são termos não preposicionados. O que é um termo não preposicionado? É um termo que começa, por exemplo, direto com um substantivo, ou que começa com artigo definido ou indefinido. Olha na tela. Na letra B de bola, o do nosso país já não começou mais com o artigo o. O artigo o foi misturado com a preposição de. Então, nós temos aqui termos preposicionados. Então, quando você tiver que saber alguma coisa de função sintática, o primeiro recurso que você vai usar é esse. Você vai olhar os dois termos, você vai olhar todos os termos e vai perceber o seguinte: quais têm preposição ou não. Porque termos preposicionados e não preposicionados nunca têm a mesma função sintática. Por que que não? É porque os termos que têm preposição pertencem a um grupo específico de funções. Os termos que não têm preposição pertencem a outro. Por exemplo, eu nunca posso ter um sujeito com preposição. Eu digo que o dia hoje está abafado. O sujeito é o dia. Eu não falo do dia hoje. Mas todo objeto indireto tem que ter uma preposição. Aliás, o que separa o objeto direto do objeto indireto é que um é preposicionado e o outro não é. Então, olha na tela. Só por esse motivo, já era para você desconfiar que a resposta ou é A ou é B. Porque se a A não tem preposição e a B tem, uma não pode ter a mesma função sintática da outra. Aí, você olha a letra C, tem só um O. Ah, pessoal, isso é só um artigo. Não, não. Quando eu falo não o escolhem, esse o não é um artigo. Para que o o seja um artigo, depois dele nós temos que ter o quê? Um substantivo masculino. O prédio, o relógio. Aí é o escolhem. Na verdade, põe na tela, eles dizem as coisas pelo seu nome. Às vezes um nome feio, mas não havendo outro, não escolhem ele. Não o escolhem. Eu não o vi, eu não vi ele. Eu não o encontrei, eu não encontrei ele. Esse o é um pronome. Mas não é do, não é no, não é preposicionado. Então, na tela, se a letra A não tem preposição, se a letra B tem preposição e a letra C não tem, a ovelha negra é a letra B de bola, que é a resposta da questão. Com relação à letra D, frases, é só o substantivo. Então, essa é uma questão que o cara que é escolado, por isso que é importante. Eu peço a vocês que voltem sempre,
que quando vocês curtem esse vídeo, quem quiser pode curtir aí de uma vez, deixe o seu like. Eu não gosto de ficar pedindo isso não, porque eu acho que tem que ser espontâneo. Mas se você aprender alguma coisa, olha, esse é um toque legal. Tá certo que o seu colega, muitas vezes, é o seu concorrente no concurso. Mas você achou interessante? Repassa o vídeo para ele. Isso é uma coisa que é importante você saber. Se as pessoas têm trauma de análise sintática, você sabendo esse detalhe, olha, hoje eu aprendi um negócio que eu não tinha atinado. Quando eu tenho 4 alternativas, ou 5, e 4 delas, ou 3 delas, não tem preposição e uma tem, um termo preposicionado não pode ter a mesma função do outro que não tem. Isso é importante você saber. A gente acerta a questão por malícia também. Então faça isso. Se você achou legal, deixe o seu like. Se você gostou, compartilhe com quem poderia gostar também. Então, gente, é o seguinte. Olha a letra A de novo. Quando uma Constituição livre pôs às mãos de um povo o seu destino, a Constituição pôs o destino nas mãos de um povo. Então, esse o seu destino completa o verbo pôr. Ele pôs alguma coisa, ele pôs algo, ele pôs o destino. Então, quando a gente fala dos complementos verbais, que representam, né, exatamente as funções sintáticas, um complemento verbal representa uma função sintática. Vocês já sabem que são 2. O objeto direto e o objeto indireto. O que se chama verbo transitivo direto pede um objeto direto, o que se chama verbo transitivo indireto pede um objeto indireto. Isso aí é o que estuda a parte da sintaxe chamada regência. E você já ouviu dizer algumas vezes que o objeto direto é um termo que se liga ao verbo sem preposição, por isso que a letra A tem o objeto direto, e o objeto indireto é aquele que se liga ao verbo por intermédio de uma preposição. Vejam a letra B de bola. Na letra B de bola, assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu, querendo falar do nosso país. Falar de algo, né? Então, eu não falo falar o nosso país. Eu não falo conversar meu vizinho, tem que ter o com. Eu não falo eu preciso você, tem que ter o de. Eu não falo eu me refiro ela, tem que ter o a. Eu não penso isso, até falo, mas tem que pensar em. Eu não penso nisso. Então, na verdade, a diferença de objeto direto e indireto é esse. Na letra D, olha a letra D, quando eu tenho lá, não tem frases, as letras fizeram-se para frases. O algarismo, sujeito, ele não tem o quê? Frases. Frases completam o sentido do verbo ter. E não tem nem artigo. Esse é um direto, diretaço. Está ligado aí ao verbo. E o escolhe, é legal que você saiba, todo o pronome o, a, os, as. Eu o vi, eu a encontrei, eu os achei, eu as segui. Achei eles, segui elas, vi ele, que a gente fala assim no popular. Todo o, a, os, as são pronomes que têm a função sintática de objeto direto. Agora, se você precisa estudar mais sobre isso, porque isso é, como eu disse, um dos calos que o concurseiro tem, eu sugiro a vocês que conheçam o meu curso chamado, olha aí na tela, Exercitando o Português. Ele tem de todos os temas. E um dos temas que você vai encontrar chama lá termos da oração. Nós vamos resolver, nós vamos falar sobre as 10 funções sintáticas, com exemplos, com teoria, e vamos ainda resolver 15 questões de bancas variadas. Aí, se você já tem o domínio de termos de oração, mas quer pontuação, tem também. Ah, não, você quer a crase? Também tem. Não, eu preciso de interpretação de texto. Está lá. E redação? Temos. Então, qualquer assunto você vai achar. É só você entrar lá e procurar a seção do curso Exercitando Português. Você pode pegar isoladamente ou o combo, www.ricardoerce.com.br.